E se eu te falasse que um jogador conseguiu ser o maior ídolo do maior jogador de todos os tempos? Uma pessoa que fez Pelé se apaixonar pelo jogo e de quebra foi muito mais do que isso, sendo um dos maiores ídolos do Flamengo e craque do Brasil na Copa de 50. Pois é, Zizinho conseguiu fazer tudo isso e até mais ao longo de sua vida, mas sofreu um grande baque em sua carreira. Bom, Tomás Soares da Silva, mais conhecido como Zizinho, nasceu no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, em 14 de setembro de 1921. Ele iniciou sua carreira no futebol durante a adolescência em um time de sua cidade natal. Depois foi para a base do Bayern e ficou por lá até 1939. No início de sua jornada no futebol, ele teve sua primeira decepção por não ter conseguido passar em um teste do América, que inclusive era o seu time de coração. Mas a maré virou quando ele foi para o Flamengo e se tornou profissional. Isso aconteceu em uma situação improvável, já que o meia-direito estava acompanhando um treino do clube enquanto Leônidas da Silva sentiu uma dor e pediu para sair do coletivo. Além de Tomás, existiam outros jovens ao seu lado sedentos por uma oportunidade. Então o técnico Flávio Costa pediu um voluntário para jogar justamente na posição de Zizinho. E o novato conseguiu entrar no time, se destacando em pouco tempo e sendo contratado. Lá ele se tornou um ídolo incontestável e jogou com craques como Domingos da Guia, Jair da Rosa Pinto e o Diamante Negro. A dupla Leônidas e Zizinho jogou pouco junta, mas os dois jogadores seriam fundamentais para o aumento da torcida rubro-negra. Logo em seu primeiro jogo na equipe de reservas, ele mostrou serviço e marcou 2 gols, sendo um de bicicleta. O jovem realmente parecia ter futuro, e não deu outra. Em 1942 ele desabrochou, se tornou titular em um time de estrelas. Conquistou o Carioca marcando 11 gols e mostrou sua qualidade na ligação entre a defesa e o ataque, além de sua habilidade para armar jogadas. Para deixar esse ano quase perfeito, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira no Sul-Americano de 1942, que é a atual Copa América. Marcou 2 gols, mas a seleção ficou apenas em terceira colocada. Porém, a alegria de brasileiro dura pouco. E no mesmo ano, Zizinho, em uma partida entre seleção carioca e paulista, acabou quebrando acidentalmente a perna de Agostinho. Isso manchou um pouco sua reputação em um momento ruim, já que ele ainda era um jovem em ascensão. Para piorar mais ainda, ele ganhou a fama de boêmio. Mas para sua sorte, o técnico Flávio Costa estava ao seu lado, já que no seu trabalho em campo ele correspondia e era bem esforçado. Em 43, o meia começou a jogar em uma parte mais baixa do campo, mas mesmo assim ele marcou 7 gols e foi fundamental para o bido estadual. No ano seguinte, o título mais marcante veio e o Flamengo conquistou o tri inédito. O clube já não era mais o mesmo dos anos anteriores, sem Leônidas, sem Domingos e outros jogadores importantes, mas mesmo assim derrotou o favorito Vasco. Esse mesmo Vasco dominou o futebol carioca no final dos anos 40. E Zizinho não conseguiu mais nenhum título pelo rubro-negro, mas a idolatria nunca deixou de existir. Os números não são suficientes para explicar a sua trajetória no Flamengo, mas ele marcou 142 gols em 328 jogos mesmo sendo meia de criação. Durante esse período ele passou por altos e baixos na seleção. A Argentina e o Uruguai eram bem fortes e dificultavam a vida do Brasil. Em 45, Zizinho estava no time vice da Copa América que perdeu para a Argentina o título. Em 46 ele marcou 5 gols, mas ainda assim foi vice para os hermanos. Nessa edição os dois rivais sul-americanos se enfrentaram e o jogo terminou em pancadaria. Depois disso, Zizinho ficou longe da seleção por 3 anos, já que ele também não vivia o seu melhor momento no Flamengo e sofria com lesões. Só que ele se recuperou e voltou em 1949 com Flávio Costa no comando, e foi campeão da Copa América que não contou com a presença dos fortes argentinos. Ele marcou novamente 5 gols. Em 50 ele sofreu bastante. Primeiro no âmbito do futebol de clubes. O presidente flamenguista disse ao presidente do Bangu que nenhum jogador do seu time era inegociável. Então Guilherme da Silveira, que não era bobo, perguntou o preço de Zizinho e ouviu a resposta: 800 mil cruzeiros. Com isso o meia se transferiu mesmo sem se envolver na negociação. E no reencontro com o Flamengo a lei do ex não falhou e ele contribuiu com um gol em uma goleada de 6-0. Mas a grande tristeza estava por vir no futebol de seleções. O Brasil sediou a Copa de 50. Com o novo estádio do Maracanã e o desempenho brilhante da seleção, a chance de título era grande. Zizinho marcou 2 gols na competição. Um deles foi no jogo contra a Tchecoslováquia, que ele simplesmente destruiu. E por esse desempenho fantástico,
fantástico, ganhou o apelido de Mestre Ziza, por conta do jornalista italiano Giordano Fattori, que comparou seu futebol a pinturas de Leonardo da Vinci. Realmente ele se destacou muito e ainda contava com companheiros de peso como Ademir Menezes e Jair da Rosa Pinto. Enquanto isso, o menino mirrado acompanhava tudo pela rádio e se encantava com o Mestre Ziza. Passados os jogos, o Brasil só precisava de um empate contra o Uruguai. Mas como todos nós sabemos, esse resultado não veio. E Zizinho, que tinha tudo para ser um herói nacional, se tornou um dos personagens da maior derrota do futebol brasileiro, mesmo sendo eleito por estrangeiros o melhor jogador da competição. Esse episódio prejudicou a sequência de sua carreira na seleção brasileira, o que foi um grande desperdício, já que ele poderia tranquilamente jogar a Copa de 54. Ainda mais porque ele jogou a Copa América de 53 marcando um gol e também jogou a de 57 com 2 tentos. Esses números parecem ser inexpressivos e repetitivos de serem falados, mas juntos eles são muito importantes porque com eles, Zizinho é até hoje o maior artilheiro da Copa América com 17 gols. Em todas as competições jogadas, ele marcou 31 vezes em 54 jogos pela seleção. Enquanto isso, no Bangu ele não conseguiu nenhum título expressivo, mas mesmo assim se tornou um dos maiores ídolos do clube, quase conquistando o Carioca em 51 e marcando 122 gols, sendo o quinto maior artilheiro da história do clube. Em 57, ele se transferiu para o São Paulo já na reta final de carreira. Ficou por lá durante um ano, mas esse tempo foi suficiente para jogar contra o jovem Pelé e, é claro, ampliar sua lista de títulos. Ele ajudou o tricolor a conquistar o Paulistão e em 67 jogos no clube ele marcou 27 gols. Depois disso, teve rápidas passagens no São Bento e Bangu, mas sem o sucesso costumeiro de sua carreira. Já com 39 anos, ele buscou algo novo e escolheu ser treinador e jogador ao mesmo tempo no Chile, na equipe do Audax italiano. Mas também não conquistou nenhum título e se aposentou em 1962, como jogador, porque sua carreira como treinador foi duradoura com quase 20 anos de duração. Tudo bem que tiveram alguns hiatos. Mestre Ziza retornou ao Brasil e treinou o Bangu, América, Bom Sucesso e Vasco, e não conseguiu nenhum título nos clubes. Mas ele treinou a seleção olímpica e conquistou o PAN de 74. Em 80, ele decidiu descansar de uma vez por todas e sair um pouco desse mundo maluco do futebol. Mas não cansou de trabalhar e se tornou fiscal da Fazenda do Rio de Janeiro. Em 2002, Zizinho faleceu aos 80 anos por conta de um infarto. Com isso, chegava ao fim a história de um grande jogador que muitas vezes foi injustiçado, principalmente pelo destino. Porque se o Brasil fosse campeão em 50, o Mestre Ziza seria reconhecido como um dos maiores jogadores do Brasil por grande parte da população. Mas o destino é cruel. Zizinho foi o mestre de Gerson Canhotinha de Ouro, conselheiro de Zico, referência e antecessor de Didi, e o ídolo de Pelé, que em um momento de sua vida tentava copiar o Mestre Ziza, que era considerado como o jogador mais completo da história naquela época. A qualidade de Zizinho realmente é incontestável. Seus números, principalmente na questão de gols, são impressionantes para um meia. E mesmo com a pouca quantidade de vídeos com momentos de sua carreira como jogador, é perceptível que ele foi e ainda é um dos grandes do nosso futebol. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe seu like, faz toda a diferença na recomendação e no alcance do vídeo. O YouTube entende que o vídeo é bom através do like. Também peço a ativação do sininho e sua inscrição, para acompanhar o dia a dia do canal e os novos vídeos. E eu deixo aqui uma pergunta: você já conhecia a história de Zizinho? Para você, ele deveria ser mais falado? Deixe nos comentários porque eu quero testar a popularidade do Zizinho. E no mais é isso, então tchau e até logo!